todos, boa tarde aos colegas Cláudio e Benvenuto, e também a todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Eu queria inicialmente agradecer o convite formulado. Eu acho que é muito oportuno, nesse momento que nós vivenciamos agora, que se fale cada vez mais sobre os temas de prevenção de acidentes, no caso específico aí, doenças. Estamos vivendo um momento bastante crítico em relação à Covid-19, né? Eu atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Minha formação, sou engenheiro sanitarista, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. O meu mestrado foi na área de saúde e meio ambiente. Eu atuo há mais de 30 anos nessa área e também sou higienista ocupacional certificado pela ABHO. E também já há mais de 25 anos atuo como professor na Universidade de Campinas, nos cursos de pós-graduação. E, mais uma vez, repito, é um prazer estar com vocês. Ok, é um prazer nosso, Miranda, e espero que essa parceria Abrateste e a BHO, elas se estendam não só dentro do nosso universo, né, eletrônico, mas sim em várias ações que nós temos feito em defesa do trabalhador, em defesa da família prevencionista ao longo do tempo. Queria dizer para você que você pode ficar à vontade, nós estamos aqui numa sala de bate-papo, não se sinta constrangido em responder nenhuma pergunta, e se a gente não souber também, a gente vai dizer e vai pedir ajuda aos universitários, ok? Seja muito bem-vindo a essa live, e estamos também com uma outra personalidade brasileira, que também dispensa apresentações, mas eu vou estar com a palavra o nosso companheiro Benvenuto, que vai fazer a sua apresentação. Com a palavra, Benvenuto. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do colega e amigo Cacau, também do Luiz Carlos, que também aceitou o convite para estar aqui hoje nesse bate-papo com a gente, conversando sobre esse assunto tão importante hoje, a nível mundial. Eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, uma associação que foi fundada em 26 de novembro de 1984, já tem 35 anos de atuação, é uma associação civil com fins de utilidade pública, que tem o objetivo de fazer intercâmbio com várias entidades, órgãos públicos, instituições privadas, Organização Internacional do Trabalho, e tem como fundamental defender os interesses dos engenheiros de segurança do trabalho em todo o território nacional. Nós temos 15 entidades filiadas em todo o Brasil, e estamos sempre prestando serviço à sociedade. Ok, Benvenuto. Eu acho que a gente poderia falar da importância também das instituições, né? A Abrateste, Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança, foi fundada em 2007, né? Congrega aí também a característica prevencionista da capacitação dos profissionais de segurança e saúde do trabalho, em especial os técnicos de segurança do trabalho, e é uma entidade que vem se esforçando aí, como vocês aí da Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança, caminhar junto para que a gente melhore a condição prevencionista, né, aí do país. Mas nosso tema, ele é, assim, muito complicado nesse tema, né? Como nós vamos enfrentar esses problemas de SST perante a pandemia? Eu acho que essa pergunta já vai de cara aí, é uma pergunta já complicada de ser respondida, né? Eu acho que o Benvenuto pode iniciar aí essa fala e o Luiz Miranda, desculpa, pode complementar aí. Como podemos enfrentar os problemas de segurança, saúde do trabalho nesta crise aí do Covid-19, dos tempos atuais? O que você acha, Benvenuto? A engenharia de segurança do trabalho, ela tem enfrentado através de medidas organizadas, que devem constar em um plano de contingenciamento, não é? São medidas administrativas, proteções coletivas, proteções individuais, o plano de comunicação que repassa todas essas informações de um modo organizado.
As medidas administrativas são aquelas de distanciamento, que podem ser realizadas em refeitórios, em qualquer local dentro da empresa. As proteções coletivas, através de barreiras físicas, que pode ser de policarbonato, pode ser de vidro. A proteção individual, ela também, a gente tem que saber utilizar elas, porque ela também serve como um meio de contaminação. Então, tem que saber usar, tem que saber descartar isso. E a comunicação ao trabalhador, através de áudio, de vídeo, sinalização, cartilhas e etc. Então, a engenharia de segurança do trabalho tem participado, tem efetivamente através dessas medidas. Isso. Ô Luiz Carlos, você acha que o Benevenuto falou muito sobre as proteções coletivas, né? Eu acho que a gente, nessa live, as proteções coletivas são muito importantes e talvez as pessoas estão falando muito em EPI, equipamento de proteção individual, né? O que você acha aí desses problemas de higiene ocupacional aí, no meio da segurança do trabalho nas empresas, as proteções coletivas? Fala um pouquinho aí, o que você pensa sobre isso? Bom, primeiro eu queria concordar integralmente com o que o Benevenuto acaba de colocar, né? Eu acho que ele explanou muito bem, de uma maneira mais ampla, aí, qual é o papel da engenharia de segurança, da higiene ocupacional. Eu não faço distinção dessas duas formas de abordagem, né, da prevenção e da promoção da saúde dos trabalhadores. Eu acho que são profissionais que ambos aí atuam nesse sentido. E eu creio que o fundamental, né, no momento que a gente vive, é a gente desenvolver um trabalho, né, muito assertivo. Assertivo no que sentido, né? Primeiro, além desses papéis aí, além dessas providências, né, colocadas pelo Benevenuto, nós devemos ter muita tranquilidade, porque estamos enfrentando uma situação nova, uma situação que ainda não temos pleno conhecimento em relação a essa situação, e mesmo a parte de prevenção e controle, ou seja, nós estamos descobrindo as coisas ao longo, né, desse processo. Então, a gente precisa ter, primeiro, tranquilidade, depois uma prudência nas ações, né, uma prudência no sentido de até mesmo as nossas recomendações, né. É muito importante que nós, profissionais da área de saúde, de segurança, né, de higiene ocupacional, estejamos juntos com a área de comunicação, para que essa comunicação seja fluida e, ao mesmo tempo, seja relevante o suficiente, esclarecedora o suficiente para os trabalhadores, mas que não leve medo, que não leve pânico, né? Porque levar medo e pânico em nada vai contribuir com a situação, né? E, finalmente, eu acho que essas decisões, dentro dessa linha de assertividade que eu coloco, ela deve sempre ser balizada no conhecimento técnico-científico, né? Nós somos uma área onde nós temos parâmetros técnicos e científicos para seguirmos, né? Para nos valer desses parâmetros, e, portanto, devemos analisar isso. Focando exatamente o que o Cláudio colocou, que seriam os equipamentos de proteção coletiva, não há dúvida, né, Cláudio? Eu acho que a máxima de abordagem, no que diz respeito aos riscos identificados, aos perigos e riscos identificados, tem que ser aquela. Uma abordagem, primeiro, de engenharia, uma abordagem onde a gente privilegia os aspectos aí de proteção coletiva, sem dúvida nenhuma, medidas administrativas, medidas de treinamento, ou seja, o EPI é a última alternativa que a gente lança a mão para a proteção do trabalhador. Então, mais uma vez, eu acho, já foi citado pelo Benevenuto também, algumas medidas como barreiras, que a gente já vem notando, inclusive, quando a gente eventualmente sai, porque precisa sair para ir a um supermercado, comprar alimentos, etc., que é isso que nós estamos fazendo nesse isolamento social, é isso que nos restou, tá certo? A gente já vê em vários supermercados, inclusive, esse tipo de ação, né? Barreiras entre as caixas registradoras, etc., e outras medidas de caráter coletivo, como a ventilação, tá certo? A exaustão, a ventilação, que devem ser privilegiadas, sem dúvida nenhuma, antes da gente adotar os equipamentos de proteção individual. Isso, você falou uma coisa importante. A gente vê aí nos noticiários, a gente entende que essa mídia leiga, né, ela dá mais ênfase aos equipamentos de proteção individuais. E, na verdade, toda essa mídia ocorrendo sobre o Covid, ela tinha que dar uma atenção para as proteções coletivas. Coletivamente, a gente enfrentando essa pandemia, né, eu acredito que a metodologia seria mais eficaz, né? Quando você usa um equipamento individual,
você não está fazendo isolamento social, você está se protegendo individualmente, mas o seu companheiro do lado que não está usando, ele vai estar desprotegido. E numa medida de proteção coletiva, e o isolamento social é uma dessas medidas, são medidas mais eficazes. Então, a gente encontra muita dificuldade, inclusive dentro das empresas, para que, neste momento de pandemia, que as empresas adotem medidas coletivas. Não só essas que a gente vai estar falando mais à frente, as medidas legislativas, impositivas, né, mas que ela adote uma cultura de prevenção no âmbito coletivo. Não se trata só de ter, como a gente tem acompanhado em várias empresas aí, conversado com vários profissionais e com as empresas, nós estamos adotando as medidas, já tem álcool gel aqui, tem a máscara, né? Aí quando você pergunta assim, você está usando EPI, mas você já fez um teste de vedação da sua máscara, que é feita de pano? Não, nós nunca fizemos teste de vedação de máscara e de pano. Espera aí, como é que vai produzir eficácia? E na medida que uma adoção coletiva, por exemplo, a mudança do layout do trabalho, né? Além do distanciamento, a questão da abertura de portas e janelas, do ar-condicionado, né? O Miranda é mais experiente do que eu nesse sentido, dentro do aspecto da higiene. Eu acho que também são medidas coletivas que têm mais eficácia, não é Miranda? Você não entende? Está todo mundo se falando em EPI e dando uma importância também ao EPI. E a nossa luta sempre foi dar mais importância aos equipamentos de proteção coletiva, às medidas coletivas, que são mais eficazes. Você concorda comigo? Aí, qual que é a opinião de vocês aí nesse sentido? Olha, eu acho que você tem razão, né? Nós, como eu já disse, na minha opinião, nós sempre temos que privilegiar, né, medidas de caráter coletivo, administrativo, como nós já bem colocamos. Não obstante, existem questões aí em relação a este novo risco, né? Ele não é novo, ele já está enquadrado há muito tempo dentro da categoria de riscos biológicos, mas quando eu digo novo, é que se trata de um vírus recente que, embora da família do coronavírus, né, ele é um vírus com características diferentes dos vírus anteriores dessa família, e, portanto, ele age de maneira diferente, né? Então, ao mesmo tempo que eu concordo com você, existem dificuldades sérias a serem enfrentadas. Por exemplo, quando eu tenho situações, vamos pegar um grupo de trabalhadores hoje que está extremamente exposto a esse risco, que é o grupo de trabalhadores da área de saúde, né? Esse trabalhador tem que ter contato direto com o doente, ele vai ter um contato íntimo com o doente e que, portanto, por mais que se coloquem as medidas de proteção coletiva nesses ambientes, ele não vai prescindir de maneira nenhuma dos equipamentos de proteção individual. E utilizados, você tem razão, da maneira mais competente possível, com testes de vedação das máscaras, com todo o cuidado, não só na colocação, mas também na retirada e no descarte desses equipamentos, mas isso fica imprescindível para ele. E veja como são questões interessantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de alguns artifícios que se utiliza em determinadas áreas para proteção e para melhorar a questão de higiene, vou dar um exemplo. Num restaurante, por exemplo, de uma empresa, de uma indústria, normalmente o que você faz com a ventilação? Você provoca uma pressão positiva. Para quê? Para que insetos, sujeira, poeira, etc., não entre de fora para dentro. Quando você está numa situação dessa, por exemplo, numa situação de um hospital, de uma área de uma UTI de um hospital, ao contrário, você vai provocar ali um ambiente com uma pressão negativa. Para quê? Para evitar que aquele vírus, que certamente está circulando ali, porque as pessoas são todas contaminadas ali, saia para outras áreas. Então, você vai concentrar até mais esse vírus junto àqueles trabalhadores que estão ali prestando o socorro às pessoas que estão doentes. Então, veja como essa questão toda, até mesmo da tratativa coletiva, ela é extremamente complexa. Você citou aí, por exemplo, o afastamento entre as pessoas na área de trabalho. Isso é possível até determinado ponto, até determinada etapa do trabalho. Tem algumas situações que as pessoas têm que necessariamente sair um pouco mais juntas. Então, eu concordo com você. Repito, eu acho que o EPI não é a única medida, tá certo? Não é a primeira medida a ser tomada, mas realmente, diante de uma situação tão nova como nós enfrentamos agora,
essas situações das proteções coletivas devem ser feitas sim, mas com um estudo e um critério muito cuidadoso, baseado nas evidências técnico-científicas, para que a gente faça o certo, o correto. Isso aí é justamente o ponto que eu queria abordar, né? É a questão da valorização dos profissionais, engenheiros, técnicos. Você citou muito bem, a gente ia falar isso mais na frente, dos profissionais de saúde, e nós vamos reservar aí um tempo para a gente aprofundar nessa questão dos profissionais de saúde. Nós entendemos que é uma situação bem específica e a mais importante que nós temos, a valorização dos enfermeiros, dos médicos, né, que estão atuando nos hospitais, e a gente vai estar falando. E aí, nessa frente da pandemia, a gente começou a identificar algumas coisas. Por exemplo, a questão dos equipamentos de proteção individuais serem de boa qualidade. A questão também da importância e das restrições dos equipamentos de proteção coletivas. Aí cabe aos profissionais de segurança e saúde do trabalho fazer essa avaliação, fazer esse diagnóstico e começar a ser mais valorizado nas empresas. Inclusive, né, o Bevenuto, à frente da Associação Nacional, ele tem lidado com essas dificuldades encontradas, que é a valorização dos engenheiros, dos técnicos de segurança e dos profissionais que compõem o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que é o SESMIT, né? Bevenuto, como estão os engenheiros de segurança do trabalho nas empresas na questão da valorização aí do que o Miranda colocou dentro das dificuldades da Covid, que precisa de um profissional mais técnico nesse sentido? Certeza, Cláudio. Nós estamos aí de prontidão, prontos para participar. Alguns dos nossos colegas estão na linha estão afastados devido à empresa estarem com suas atividades paralisadas, mas nós temos vários colegas na linha de frente, eles estão desenvolvendo o plano de contingenciamento, que é o principal papel do engenheiro de segurança do trabalho, ajudando a implementar, fiscalizar. E esse é um momento onde a engenharia de segurança do trabalho tem mostrado o seu lado, a sua cara, o seu trabalho, onde estão valorizando mais as profissões ligadas à segurança e à saúde do trabalhador. Nós focamos muito mais na questão trabalhista do trabalhador do que de uma questão da população como um todo. Bem, eu vejo assim, a gente tem acompanhado uma dificuldade até nessa pandemia dos gestores valorizarem os profissionais. A gente vê muitos técnicos de segurança do trabalho que nos ligam, nos falam assim, mas a gente quer propor as medidas, mas infelizmente a cultura das empresas no Brasil é aquela cultura da obrigatoriedade. Vamos fazer só porque somos obrigados. Aí precisa de um decreto, nós vamos estar falando mais à frente sobre isso, né, para ter um norte. E precisou também do Ministério Público do Trabalho intervir em algumas empresas e distribuir algumas ações para que as empresas cumpram. Então, o Miranda disse uma coisa muito interessante. Somente com estudo técnico, científico, é que nós podemos enfrentar isso. E quem é que faz isso? São as pessoas que estão preparadas, estão à frente em diversos setores. O Corpo de Bombeiros tem uma grande atuação nesse sentido, a Polícia Militar, né? Olha quantas categorias estão diretamente envolvidas para garantir que essa pandemia ela não é ação só governamental, né? Então, essa que é a pergunta que eu faço. Nós estamos entrando aí em discussões do âmbito legislativo, do âmbito estadual, dos governos, e a nossa assessoria que está me alertando, até falando que nós estamos recebendo diversas perguntas aí nesse sentido, e queria mandar um agradecimento aí para todos que estão nos assistindo, né, lá de Fortaleza, o Luiz Sérgio Nocrato, né, um abraço aí para o Caio Melo, né, para o Valdir Moraes, da reitoria. Tem várias perguntas aí, nós vamos estar fazendo a pergunta, mas, Bevenuto e Miranda, não é só ação governamental, né? Não precisa de um decreto. Como é que você acha, você está vendo, como é que o governo, as instituições
legislativas, prefeituras, né, o governo estadual, nós estamos aqui em Minas Gerais, o Benevuto eu acho que está lá no estado do Ceará, na cidade do Ceará, estado, desculpa, olha, Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, desculpa, eu estou falando besteira aqui, e o Miranda está lá em São Paulo, que são 3 realidades diferentes, que praticamente nós, aqui na representação, estamos em 3 polos diferentes. Minas Gerais lida de uma forma totalmente diferente. Aqui na capital de Belo Horizonte, o prefeito tem tomado medidas enérgicas de isolamento, baixaram decretos muito, muito contundentes e que foi muito criticado. Foram muito criticados aqui e Belo Horizonte deu resultado. Semana que vem, a gente tem ciência que o prefeito vai decretar um decreto dando uma mobilidade lá, amenizando as questões do isolamento, do fechamento das empresas, né, da abertura de alguns segmentos. E como é que o governo está lidando com isso? O que nós estamos entendendo? Eu acho que o governo está batendo cabeça, né? Com a medida aí do ministro, saíram 2 ministros aí da saúde, e o governo ainda não conseguiu, do âmbito federal, não conseguiu ainda enfrentar essa crise. Acha que é uma crise econômica em detrimento da qualidade de vida e da saúde das pessoas, né? Então, como é que o governo está lidando com isso? Aí, no Nordeste, no Norte do Brasil, Benevenuto, como é que está acontecendo aí? Cláudio, cada estado tem uma situação diferenciada, não é? Como você já falou. Nos estados de Pernambuco, no Ceará, a coisa está mais forte, não é? Mas, assim, uma via de regra, a gente tem, os governos, eles têm de maneira diferente, mas eles têm reconhecido o potencial danoso do vírus, não é isso? E, assim, as nossas ações, elas são muito focadas, eu falo assim, ali, com relação à Neste, na questão do ambiente de trabalho, né? Nós focamos muito mais no ambiente de trabalho do que assim, vamos dizer assim, como um todo. Mas também temos essa preocupação. Eu acho que, particularmente no Rio Grande do Norte, uma opinião pessoal minha, nós já deveríamos ter avançado mais, já deveríamos ter mais uma abertura maior. Semana passada, falando agora um pouco a nível de mundo, de país de língua portuguesa, nós fizemos uma live com os países de língua portuguesa, com Angola. Angola, no momento, tem 60 casos confirmados e 3 mortes. Quem participou representando foi a enfermeira do trabalho lá de Angola, a senhora Isabel. Em Cabo Verde também nós tivemos um engenheiro, colega nosso lá, que participou, o João Carvalho. Cabo Verde está com 356 casos de Covid-19. Nós sabemos que Cabo Verde é um complexo de ilhas, né? São várias ilhas, pequenas ilhas, para formar o país. E Portugal, através do professor Pedro Carrana, com 30 mil casos confirmados. Então, assim, eu acho que tem alguns governos aqui no Nordeste que estão, até lockdown, já teve lockdown no Maranhão, aqui no Ceará, em Fortaleza também teve, mas são situações que variam de estado para estado e elas são manejadas de uma maneira diferente. E aí, Miranda, como é que está aí na sua região aí de São Paulo, região? Como é que você está vendo a ação dos governos, estão lidando? Eu acho que a gente não vai entrar num debate político, né, gente? O debate aqui, a gente gostaria que fosse técnico, mas é importante ouvir a opinião aí dos senhores sobre a questão dos governos, porque isso também nos aflige e atinge profundamente os profissionais de segurança e saúde do trabalho. Mas, Miranda, como é que está a situação aí? Bom, eu queria fazer uma resposta um pouquinho mais ampla, né? Já que você falou de governo, não vamos falar só do nosso governo, né? Isso, Essa história da pandemia começa com uma ação totalmente irresponsável do governo da China, né?
A China, hoje já se sabe, lidava com o problema muito antes do que nós, mundo, ficamos sabendo, né? Ela lidava internamente com o problema e numa irresponsabilidade, porque hoje a China é um país muito presente em todos os outros países do mundo, né? Se a gente olhar o Brasil, por exemplo, eu trabalhei numa empresa durante 13 anos, né, que é uma empresa do setor elétrico brasileiro, que no momento em que eu trabalhei, ela tinha o capital nacional como seu controlador maior. Hoje, ela pertence, em termos do maior capital, a um grupo chinês, né? Assim como várias e várias outras empresas de energia. Portanto, a China hoje está presente no mundo inteiro. Então, é uma irresponsabilidade, eu acho, né, do país permitir que uma doença com a capacidade de contaminação dessa se alojasse ali no próprio país, mas principalmente que pessoas dali pudessem migrar, né, pudessem viajar para outros países, levando aí a Covid-19. Então, começa por aí. No momento em que ela declarou a existência da doença, isso já estava, de uma maneira, contaminando o mundo, né? Já estava espalhado por vários países do mundo, né? Então, o primeiro é irresponsável. Segundo, eu acho que a reação dos governos foi uma reação de negação à gravidade, tá certo? Quando você olha os países europeus, por exemplo, eles negaram a gravidade, não associaram a questão à gravidade que hoje nós conhecemos e, portanto, não tomaram as medidas, né, urgentes e em tempo para evitar catástrofes, tragédias, como nós vimos na Espanha, como nós vimos na França, como nós vimos nos países, a Itália, tá certo? Então, houve aí um delay, tá certo? E depois, agora, eu acho que nós enfrentamos uma terceira onda, sob o ponto de vista de governo, que é uma politização da questão. Infelizmente, governos como o norte-americano e como o governo do Brasil estão politizando a questão. E não deve, na minha opinião, não deveria ser esse o foco deveria ser o combate à pandemia, né? Então, quando você pergunta como é que está no estado de São Paulo, no estado de São Paulo nós estamos diante de uma situação onde a gente olha as declarações do governo estadual e nitidamente a gente percebe ali um conflito, né, do governo estadual com o governo federal, mas, na minha visão, muito mais por motivos políticos, tá certo, do que outro motivo qualquer, né? A gente sabe da relação não amistosa entre o nosso governador e o governo federal e, portanto, ao invés de ambos, e eu não estou dizendo que seja só responsabilidade do governo estadual, não, de ambos, tanto o governo estadual quanto o federal, deveriam deixar as arestas de fora e focar naquilo que importa, que é o combate a esta grave doença. Ontem, nós tivemos uma grata surpresa, todos nós devemos ter assistido nos jornais da noite, que foi uma reunião, né, virtual com o presidente da República e todos os governadores, onde a gente viu ali uma luz no fim do túnel, né? Eles parecem que se entenderam um pouco melhor para poder realmente a gente fazer o que tem que ser feito, que é chegar equipamentos em quantidade suficiente para dar tranquilidade para os nossos doentes nas UTIs, para que a gente possa ter o maior número de leitos de UTI, chegar equipamentos de proteção individual que são necessários, chegar todos os recursos, né, não só de equipamentos, mas humanos para combater tudo isso, e parece que ontem a gente começa, então, a se entender dentro de um país continental como o Brasil, e espero que agora, então, a gente foque naquilo que é primordial, que é o combate, efetivamente, à doença. Ô Miranda, eu concordo plenamente contigo, eu vou até estender um pouco. A gente entende que essa crise ela tem um viés muito forte político, né? É uma disputa de poder. Eu acho que, na verdade, nós temos que nos concentrar na qualidade de vida e na saúde das pessoas. O problema político é consequência desta proteção das pessoas, né? E, consequentemente, as pessoas protegidas, que se faça política depois, né? Mas o foco principal é o ser humano. E a gente está vendo aí no estado, em todos os estados do Brasil, a questão política prevalece. A Minas Gerais é mais situado com o governo federal, estão mais ligados, uma questão política. Então não tem muita divergência aqui. As medidas estão sendo impostas porque tem esse bom relacionamento e vai colocando. Talvez uma situação atípica Minas Gerais, a gente tem os casos que estão aumentando, mas não da maneira mais acelerada que está acontecendo no restante do Brasil. Enquanto, em contrapartida, já tem um problema político aí do governo estadual de São Paulo com o governo federal, aí as coisas começam a ficar mais preocupantes, porque a aceleração da doença, aí ela toma um caráter astronômico, como a gente vê outros setores do Norte e Nordeste também. E aproveitando isso aí, Benevenuto,
Como é que você acha que os profissionais de segurança de saúde estão lidando com isso? Você acha que é um problema dessa Covid, dessa pandemia, mais político, ou nós, profissionais de segurança e saúde do trabalho, podemos interferir aí de amenizar o sofrimento das pessoas? Como é que você vê essa questão aí? Depois eu passo a bola para o Miranda de novo para complementar isso aí. Sim, Cláudio. A gente tem uma dificuldade grande, que é a questão da identificação do vírus. Por quê? Porque ele é invisível, né? Então, você não tem certeza que ele está presente no ambiente. Você vai partir daquele pressuposto de que ele está no ambiente. E aí você vai começar a tomar aquelas medidas que a gente já falou anteriormente. Mas você não tem essa certeza. E com relação à questão, nós sempre temos aquele problema de algumas empresas, umas valorizam mais os profissionais, outras valorizam menos, e isso é uma questão recorrente que nós já temos aqui no Brasil, com a questão da valorização profissional, da importância dos profissionais que compõem o SESMIT, mas, assim, posso lhe dizer claramente que eu acho que as coisas estão clareando. Bem, e acho também que tem uma questão política também, que eu não queria falar, mas a gente tem visto muito, está muito politizado. O Covid-19, ele tomou uma dimensão muito grande, ele saiu daquele plano técnico científico, daquela questão de segurança e saúde, e tomou uma amplitude bem maior, uma amplitude política bem maior. E isso não é só no Brasil, tá certo? Quando nós fizemos essa live com os países de língua portuguesa, da qual também participou o colega Francisco Edson Sampaio, e pela IEST, e o colega Aldenor Marinho, pela Associação dos Engenheiros de Segurança de Pernambuco, nós podemos constatar isso. Isso foi uma coisa que ficou muito clara. Todos eles falaram da questão política nos países deles. Então, isso não é uma questão só do Brasil, não. Aqui a gente está vivenciando isso, e então uma coisa meio desconecta, mas não é só aqui. Bem, a gente tem acompanhado algumas situações aí dos profissionais que estão atuando, e nós vamos entrar no debate especificamente com os profissionais de saúde, mas a gente vê muito técnico de segurança do trabalho tentando fazer o seu trabalho e as empresas amenizando as questões. Quando um técnico de segurança diz, olha, nós temos que fazer uma gradação do grupo de risco das pessoas aí de determinada empresa. Por exemplo, vamos mandar os que têm doenças mais crônicas, que têm problemas respiratórios, que têm para casa, que têm acima de 60 anos. Nós temos que tomar medidas de contato menor das pessoas, como Miranda disse, a questão identificada, pontual de segmento de empresa em empresa. A gente vê que os gestores das empresas dizem o seguinte, olha, vocês estão causando, alarmando os nossos empregados aqui. Então, vamos parar mais um pouco, vamos montar uma equipe aqui composta, que nós também vamos estar discutindo sobre a questão do papel da CIPA, a questão aí de outros atores que até não compõem até o SESMIT, mas conseguem, por experiência de chão de fábrica, identificar esses problemas, e os gestores simplesmente falando assim, olha, vamos cumprir a determinação legal, né? E vamos montar uma comissão aqui justamente para a gente lidar com esse problema. E a gente vê que essa comissão vai custar, se for custar, vamos tentar amenizar esse custo, né? E se for pegar alguma doença ou se a Covid abater alguém, vamos botar ele em casa e vamos deixar que o governo faça. Isso aí, gente, estou falando que eu tenho centenas aí de técnicos que têm nos reclamado isso. Tem técnicos que têm tomado advertência, porque dentro dessa comissão disse, olha, a situação aqui da nossa empresa já tem um caso,
o trabalhador já percorreu os setores, nós temos que fazer isolamento desses setores, nós vamos ter que usar medidas emergenciais. Para as grandes empresas, elas têm tomado algumas medidas até que está minimizando o problema, mas para pequenas e médias empresas, não está ocorrendo isso, né? Está tendo, assim, mais o aproveitamento que a gente vê com subsídios de pedidos de médias e pequenas empresas para o governo, falando, olha, eu preciso de recurso a ser liberado para investimentos aqui frente à pandemia. E também porque eu tive perda na minha produção, né? Em nenhum momento aí o governo dita um monte de normas para liberar esse empréstimo, causa um engessamento, mas não se fala do trabalhador, daquele lá que está contribuindo para a produção, né? Se fala que precisa de recuperar, mas a gente está vendo que o capitalismo está sobrepondo essa questão, né? Então, a gente vê que os profissionais de segurança do trabalho ainda no Brasil nós estamos longe de um caráter aí prevencionista. E para encerrar essa primeira discussão, para a gente entrar no aprofundamento dela, nós temos recebido aqui muitas perguntas, né? Por exemplo, aqui, mandar um abraço aí para várias pessoas que estão falando, lá de Macapá, do Amapá, Agostinho de Oliveira, né? O Ivonares Consultoria, lá de Serquilho, São Paulo, do Rio de Janeiro, tem lá um Zé Luiz Pinto, de Portugal, né, dando boa tarde aqui, de Portugal, legal. Tem algumas... José Luiz, desculpa, né? E temos uma pergunta aqui. Em tempos de Covid, o Mário Cerqueira, em tempos de Covid, temos que reinventar os modos operantes para a interação aí das entidades de SST. Ele está dizendo aqui, né? E também aproveitando uma outra pergunta, como será o mercado de trabalho pós-pandemia que o Mário tem feito aí? Como é que a gente vê esse mercado aí dentro da ótica da prevenção? Né? Não é a ótica econômica, isso aí deixa por altos debates que a gente tem visto aqui, falando de economia, mas dentro da ótica da segurança do trabalho. Aí, Bevenuto, como é que você, aproveitando o gancho aí, como é que você está vendo isso aí? Como é que vai ficar nosso mercado pós-pandemia? Isso é uma incógnita, mas vamos falar sobre isso, né? A gente sabe que não tem como separar nesse momento, eu não acredito, a questão econômica da questão de valorização profissional. Por quê? Porque as empresas elas vão estar numa dificuldade financeira muito grande. E aquelas que já eram reticentes com relação à segurança do trabalho, elas vão vão procurar ainda mais mecanismos de não gastar, de não fazer investimentos nessa área. Mas, por outro lado, esperamos que essa consciência melhore e aumente, não só das empresas, porque nessa questão a gente precisa de apoio de toda a sociedade, de toda a população, entendeu? E isso aí é que vai fazer essa coisa maior, que eu acredito que vai fazer com que a nossa profissão ela tenha uma valorização melhor no mercado de trabalho. Cláudio, beleza. Me permite eu vou passar a pergunta para você, Miranda. Agora, né, nós recebemos aqui uma pergunta da Gildete Barbosa, né, lá de Sergipe, né, muitos colegas que se contaminaram estavam no uso da N95 na máscara, da PFF2, né, além do avental impermeável. Qual seria a proteção respiratória de contato mais seguro para a Covid? Aí, já emendando, já dando a palavra para o Miranda, né, como é que a gente pode orientar as pessoas do mundo do trabalho, né, sob a ótica da higiene ocupacional, né, que foi essa pergunta da Gildete, lá de Sergipe, né, que diz aí que as N95, a PFF2 e o avental não garantiram a proteção, né,
e está dizendo qual que é a proteção respiratória e de contato mais seguro para a Covid. Como é que a gente pode orientar as pessoas sobre isso? Bom, deixa antes de mais nada retornar um pouco, Cláudio, porque eu acho importante fazer um contraponto aí à colocação que foi feita, não um contraponto, mas uma outra visão, colocação que foi feita por você e pelo Benuto, em relação à valorização do profissional nas empresas. Por quê? Porque, na verdade, o higienista ocupacional ele tem uma diferenciação muito importante do que tange ao SESMIT, que é ser um profissional que não é obrigatório. Nós não fazemos parte do SESMIT. Portanto, as empresas que admitem o higienista ocupacional, né, para estarem exercendo essa atividade nas suas dependências, né, o fazem porque efetivamente são empresas que têm um nível de consciência e de preocupação já maior do que outras tantas, que, por exemplo, tem os seus SESMITs por obrigação, simplesmente. Eu não estou dizendo que isso seja regra nas empresas, não. Eu acho que tem uma série de empresas hoje que já evoluíram e que têm os seus SESMITs por acreditar nesses profissionais e na necessidade desses profissionais. Agora, quando você, além dele, que é obrigatório, você tem o higienista ocupacional, você, então, tem um nível, digamos assim, de preocupação que, sem dúvida nenhuma, ele se distingue, né? E, portanto, o que a gente tem visto em relação aos profissionais que são associados aí à BHO e com os quais a gente tem bastante contato, que estão nas empresas, nesse momento, primeiro, uma tentativa de busca de conhecimento, de intercâmbio a partir de cursos online, a partir de lives, a partir de uma série de processos que essa área está disponibilizando para os profissionais, para que eles possam estar efetivamente buscando mais conhecimento, né, a respeito disso. É um intercâmbio grande, tá certo? E é realmente um respeito das empresas em relação à opinião desses profissionais. Por quê? É óbvio que não são eles isoladamente, eles fazem parte de um grupo multidisciplinar, como não poderia deixar de ser. Aliás, quando você fala em saúde e segurança, né, as ações, né, o estudo, as soluções têm que sempre vir de grupos multidisciplinares. Nenhum profissional da área de segurança e saúde tem um conhecimento tão amplo para que possa sozinho buscar as melhores soluções. São sempre grupos de profissionais que vão chegar às melhores soluções. Então, o higienista acaba fazendo parte desse grupo multidisciplinar e nessas empresas, pelo menos, o retorno que a gente tem tido é que eles têm sido bem-sucedidos nas suas argumentações e nas soluções que estão propondo. Eu vejo como futuro, só pegando ainda a resposta lá que o Bevenuto deu a respeito da SST, eu vejo como futuro, eu sou um cara otimista, então eu vejo com otimismo. Por quê? Eu acho que depois que a gente passa por uma situação tão crítica como essa que nós estamos passando, e a gente vê as empresas aí se saindo bem, tem várias empresas que estão saindo bem. Eu tenho conhecimento de grandes empresas, por exemplo, onde todas aquelas pessoas que podem estar trabalhando em casa, em home office, estão trabalhando em casa, em home office. E as pessoas que estão lá na linha de frente estão com todo o cuidado possível, inclusive sem registro nenhum de casos até o momento. Então, eu acho que, nesse aspecto, as empresas estão sendo bem-sucedidas, sim. Bom, fazendo agora a resposta direta à colega que fez a consulta sobre os equipamentos de proteção individual. Você ter um equipamento de proteção individual disponível é apenas um passo. O segundo passo seria você verificar se esse equipamento tem qualidade suficiente para proteger. Tem muitos equipamentos que, infelizmente, estão girando aí no mercado hoje, até pela falta, né, dos equipamentos que nós estamos enfrentando, e que são equipamentos que não têm qualidade. E, pior, alguns equipamentos, inclusive, com o CA, mas que não têm a qualidade devida para proteger o trabalhador. Portanto, eu, além de conferir o CA, tá certo, que voltou recentemente, saiu, mas voltou, tá certo? Então, além de conferir o certificado de aprovação, eu tenho que ir mais à frente, tenho que verificar se efetivamente esse equipamento tem a qualidade necessária. E depois tem um passo fundamental, que é aquele que você, Cláudio, já comentou. Não basta distribuir, eu preciso treinar, eu preciso orientar, eu preciso checar se a eficácia desse equipamento está adequada. Então, uma N95 ou uma PFF2 são as máscaras respiratórias aí adequadas para proteção. Mas não adianta nada eu utilizar se não houver uma vedação adequada. E o teste de vedação é fundamental. Então, eu distribuir o equipamento não significa nada. Eu tenho que distribuir e treinar os trabalhadores para que eles utilizem da melhor maneira possível. E isso, diga-se, é uma obrigação das empresas. Portanto, é um conjunto de coisas. Por outro lado, só para encerrar, existe uma questão bastante crítica que o Bevenuto também colocou, que eu comparo com a radiação ionizante.
eu sou supervisor de proteção, fiz o curso de supervisão de proteção radiológica também no passado. E a radiação ionizante, assim como o vírus, a gente não enxerga. E quando a gente tem um risco que a gente não enxerga, né, tem lá um perigo que a gente não enxerga, o que acontece normalmente? A gente baixa a guarda. Então, os trabalhadores precisam entender que, embora a gente não enxergue, né, o Covid-19, ele está aí. Então, nós precisamos acreditar, sem dúvida nenhuma, e nos proteger, nos acostumarmos a isso e não baixarmos a guarda no momento, inclusive, onde o relaxamento do isolamento vai começar a acontecer. Porque se a gente baixar a guarda no momento em que o relaxamento vai começar a acontecer, nós vamos ter, aí sim, muita contaminação na coletividade como um todo, quer seja a sociedade fora do trabalho, quer seja nos ambientes de trabalho. Portanto, isso eu acho fundamental. E aí cabe, mais uma vez, o nosso papel como profissionais de saúde e segurança no sentido de orientar as pessoas, sem pânico, sem levar o medo, mas levando a orientação. Mais uma vez, Miranda, você foi assertivo nessa questão. Eu ia até dizer sobre as questões das proteções invisíveis, proteções de radiações ionizantes. A gente trabalha muito com gamografia, né? Na gamografia tem uma fonte ionizante e as medidas têm que ser tomadas. Daqui 20 anos os trabalhadores vão sofrer as consequências de uma exposição de uma radiação. Então não quer dizer que seja invisível, que a gente não tem que cercar de todos os cuidados. Medidas básicas de proteção, como isolamento do local, medições, né, no caso da radiação ionizante, né, colocação de plataformas de chumbo, são medidas, direcionar a fonte da radioativa, são medidas que vai se evitar aquela contaminação. E no caso da contaminação, algumas medidas mesmo de isolamento, de proteção daquele contaminante. No caso da Covid, a gente entende que é a mesma coisa. É uma doença que é séria, não é uma gripezinha, como o nosso governante disse, de forma alguma, porque a gente tem relatos de várias pessoas que já se contaminaram, inclusive a minha irmã mora na Inglaterra, ela se contaminou, ela é enfermeira lá na Inglaterra com o Covid, e ela disse o seguinte: Cláudio, não é uma simples gripe, ela ataca profundamente o sistema respiratório. Ela me derrubou, a minha febre ficou 4 dias, eu fiquei 1 semana sem sentir gosto, sem sentir cheiro, e essa minha saúde é que é de ferro, porque senão eu realmente estava numa situação mais grave. A colega dela, que mora também, que é enfermeira, também ficaram no isolamento lá dentro de casa, e não foi brincadeira. Então, essa questão da invisibilidade não quer dizer que a gente possa fazer jus de valor, né? Ninguém pode dizer qual é o tamanho da gravidade. Depois que pegar, é que você vai sentir dentro das suas características orgânicas, suas características sociais, das características até que a gente está falando voltadas às empresas também, determinado tipo de empresa, determinado ramo de atividade da empresa, isso tudo vai agravar e vai minimizar os impactos, mas a gente tem que tratar como uma doença que requer uma atenção especial, né? E o Miranda disse também a questão dos profissionais. Eu até fiz uma provocação dizendo sobre o SESMIT, não foi proposital, porque nós entendemos que no Brasil, hoje, se ainda não tem uma visão futurística, uma visão de prevenção, é uma visão ainda de imposição. Nós precisamos de garantir mecanismos legais para ampliação dos profissionais do SESMIT, né? O higienista e o ergonomista dentro do SESMIT é fundamental para a ampliação, mas a gente vê também que tem vários outros profissionais. Nós já temos pedido lá de mais 16 categorias econômicas querendo entrar para o SESMIT, mas não é uma questão de estar dentro do SESMIT, é uma questão de que o SESMIT tenha consciência que nós temos que desenvolver uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, de importância do ergonomista e do higienista, vai agregar para as empresas conscientes. Isso é fundamental. Minimiza os impactos, minimiza os acidentes, faz a prevenção ao longo dos anos, mas a discussão hoje
Não é essa. A discussão hoje que nós vamos entrar na questão legislativa vamos reduzir esses profissionais da empresa, porque está gerando custo, e vamos aí incorporar os outros que deveriam estar agregando as empresas, né, que são os higienistas e ergonomistas. E eu estou falando em ergonomista justamente do meu lado também, né? Sou ergonomista, mas dentro lá do SESBIT, a gente não apoia a diminuição, a gente apoia a ampliação dos profissionais devido ao grau de importância. Aí vamos dizer, existe outros, odontólogo do trabalho, fisioterapeuta do trabalho, cada um tem a sua situação específica, mas dada a importância, os ergonomistas e os higienistas, no tempo da pandemia, nas questões do ambiente de trabalho, são de fundamental importância, e as empresas estão lidando isso como custo. E quando a gente coloca no papel, a gente faz aí os cálculos aí de quanto a empresa está economizando, as empresas conscientes conseguem analisar isso, conseguem fazer essa mensuração e falar assim, isso é necessário. Se a gente tem que contratar um outro profissional e não desmerecendo os outros profissionais, né, que compõem uma empresa, o higienista e o ergonomista, juntamente com os profissionais do SESB, vai agregar e muito, talvez até pode economizar a contratação de algum setor administrativo, né, que tem que fazer uma determinada mensuração aí de doenças e absenteísmos, né, que talvez não vai ser necessário, porque o higienista, o ergonomista já tomou as medidas que preveniam aquele tipo de doença. Então, é isso que as empresas têm que conscientizar. Na questão que você falou que voltou, o CA, ele nunca acabou. Ele teve aquela medida, né, que virou um samba de couro doido, né, sem testes de equipamentos, né, sem certificação, e que com a caída da medida provisória, passou-se a ter. Só que tem um fato agravante nisso aí. Nós, no Brasil, não temos laboratórios eficazes para testar os equipamentos de proteção individual. E aí, me desculpe, eu tenho uma rinite alérgica, e aí, quando se fala que nós temos um certificador que é o Unimetro, e aí chega o presidente e fala assim, não, mas o Unimetro é uma pandemia também que está acontecendo lá, vamos acabar. E é o único órgão que nós temos de certificação e de um dos órgãos, né? Não vou falar o único, não, um dos órgãos de credibilidade que nós temos no governo, né, para testar os produtos. E os CAs são emitidos pelo Ministério hoje da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, né, que nós esperamos que o Ministério do Trabalho volte também, porque a gente sabe que trabalho e economia está sendo demonstrado aí que são coisas que são diferentes, né, não falar antagônicas, mas diferentes, e que ao invés do Brasil começar a trazer mais laboratórios para certificações, para testes, ele é o único laboratório que tem credibilidade do governo, o governo fala que também está um samba de couro doido lá também, né? E então é isso aí, a gente entende que as ações governamentais, elas têm que ser voltadas, primeiro, pelo conhecimento técnico, tem que colocar pessoas técnicas aí no governo para que possa fazer os diagnósticos necessários e propor as medidas adequadas. Então, é isso aí. Dentro do ótico da engenharia, Benvenuto, como é que você pode aí orientar as pessoas dentro do ramo dos profissionais aí de segurança do trabalho, da engenharia, dentro da ótica da engenharia, né? Como é que a gente orienta esses profissionais? Eu acho que é uma busca muito grande por novas ferramentas para reconhecimento do agente no ambiente, falando especificamente de Covid, né? Estudo minucioso, detalhado, pesquisa, como o colega Luiz Carlos já falou, muita pesquisa, muito trabalho, para a gente que nós possamos ter umas novas ferramentas para que possamos ser mais eficazes no combate a esse patógeno. Isso. Um abraço aí para o pessoal lá de São Carlos, São Paulo, que está acompanhando, né? Tem muitas perguntas aqui, gente. A gente, na medida do possível, nós vamos estar dizendo.
Tem um companheiro aqui que nós falamos das máscaras, né? Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Ele está dizendo assim, que a gente podia aprofundar um pouco das questões da PFF1, PFF2, eu não consegui achar onde que ele está aqui, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer outras lives, na qual nós vamos discutir a questão dos equipamentos de proteção individual, né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de estar ampliando esse debate aqui, né? Mas gostaria de deixar registrado, que foi uma pergunta que nós vamos tentar, ao longo do nosso debate, responder aqui sobre isso. E aí, a gente entrou um pouco na ação governamental, Miranda e Bevenuto, mas a gente tem que obrigado a entrar nas questões legais, né? Nas legislações, aí a medida 933, a 927, as normas regulamentadoras de segurança ao trabalho, as legislações nos estados que são diferentes. Agora eu acabei de receber ontem da Prefeitura de Montes Claros, baixando um decreto já de flexibilização aí da pandemia, né? De flexibilizar e também adotar medidas graduais para voltar ao entendimento, né? Está passando até uma moto aí agora, né? Nesse sentido. Então, a pergunta aos dois, né? Que um pode complementar aí, né? E no caso, como é que fica as legislações? A gente precisa adotar realmente uma posição legislativa, tem que estar prevista em lei, ou vocês acham, Miranda e Bevenuto aí, quem quiser responder primeiro, você acha que a gente não tem que caminhar para uma cultura de prevenção, né? Tem que ser tudo na lei? Nós estamos falando isso porque tudo que nós estamos falando aqui está sendo discutido atualmente lá na revisão, na CTPP das normas de segurança do trabalho, tanto da ampliação e da diminuição dos profissionais, né, de segurança ao trabalho, quanto também medidas aí de conforto, né, de calor, de vibração, de ruído. Isso está sendo discutido, atividade portuária, aquaviária, né? Então nós temos aí várias legislações que estão sendo revistas. E uma dessas, na questão que nós vamos estar abordando aqui, o papel da CIPA nas empresas, uma que já está sendo discutido na alteração das normas, que é a questão das videoconferências, das lives, das reuniões por teleatendimento, né, por trabalho lá de home office. Isso aí já começou a ser colocado. Então, dentro do aspecto da segurança do trabalho, como é que fica as legislações? Aí, pode começar aí por Luiz Carlos ou por Bevenuto. O Cláudio, você quer falar, Luiz Cláudio? Não, Carlos? Por favor. Vai em frente, Bevenuto. Tá? Eu acho o seguinte, que o fato de o país estar enfrentando uma crise de saúde pública, isso não isenta as empresas de respeitar as regras, as normas escritas nas normas regulamentadoras. Então, eu acho que nós não podemos regredir nesse momento. A questão da prevenção é muito importante, mas eu vejo muito a questão de prevenção ligada à questão também de educação, a educação do povo também. Falando em medidas, né, nós tivemos a medida provisória 933, que suspende esse reajuste anual, entendeu? Pelo menos por prazo de 60 dias, os medicamentos. Mas, assim, nós temos uma medida 927, que é uma medida mais importante para a gente, né? Que dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda e para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Que são as medidas não são teletrabalho, né, que o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, banco de horas, suspensão de exigências administrativas e em segurança do trabalho, como a questão da obrigatoriedade dos exames,
Apenas o demissional, caso ele seja um tempo maior do que 180 dias, ele deverá ser feito, mas a questão também do diferimento e recolhimento do fundo de garantia, essas foram algumas medidas adotadas nesse momento. E eu acho também, caros colegas, que nesse momento de revisão das normas regulamentadoras, é um momento importante para que a gente tente melhorar isso aí e implementar novas ações, que as que estão lá não são suficientes. Então, eu acho que é um momento de toda a sociedade, do governo, principalmente, que sempre que toma a frente. Quem está à frente do governo, a gente sabe que é mais forte e termina colocando as suas posições com maior, vamos dizer assim, com maior fervor, e elas terminam sendo aceitas, não é? A gente sabe disso. Então, eu acho que acender uma luz vermelha, tá certo? Acender uma luz vermelha, principalmente com relação a riscos biológicos, mas também para que vai servir também para todos os outros riscos que existem. E eu acho que a gente tem que, nesse momento, com relação às normas regulamentadoras, a gente tem que ter uma ação mais concreta e objetiva, direta. Colega Luiz Carlos. Bem, antes, Luiz Carlos, antes de você falar, Miranda, só queria avisar para o pessoal que nós temos a nossa equipe técnica está acompanhando aqui a transmissão. Porventura, se estiver travando, né, a nossa equipe está atenta para fazer essa correção. Então, nos desculpar aí, que é um problema técnico, não tem como. Depende da sua transmissão em casa, né, depende da velocidade da sua internet, justamente. Do ponto de vista aqui, se estiver travando, nós vamos tentar solucionar. Ok, pessoal? Com a palavra Miranda aí, desculpa a interrupção. Sem problema. Eu acho que essa questão de legislação a gente tem que dividir, pelo menos em três patamares distintos aí. Primeiro, que você colocou, né, você mesmo, Cláudio, no que tange ao retorno, né, às atividades normais por parte de alguns municípios, estados, etc. Isso o Supremo Tribunal Federal já decidiu, tá certo? Já está pacificado que isso é realmente uma incumbência dos estados e municípios. E eu particularmente, acho isso bastante adequado, tá certo? Por quê? Porque as realidades são totalmente distintas. Eu posso ter municípios pequenos, sem caso nenhum notificado, sem nenhum tipo de problema, onde não se justifique, portanto, continuidade de isolamento social nesse momento, tá certo? Assim como eu posso ter estados, municípios, tal, com uma situação bastante dramática, que é o caso de alguns, infelizmente, de alguns estados e municípios brasileiros, onde, a critério do governador e do próprio município, vai se decidir aí por uma questão de continuidade de isolamento social ou até mesmo lockdown, né? Agora, tudo isso tem que ser feito com critério e com muito cuidado, né, pessoal? Eu acho que não adianta a gente pegar e importar medidas de lá de fora, porque nós somos um país muito distinto, né? Nós somos um país com abismos sociais muito grandes, né? Então, a gente está vendo toda hora, todo dia, pessoas desesperadas porque não tem o que comer, porque não tem ganho suficiente para comprar comida, tá certo? Eu fico me perguntando como é que uma pessoa como essa vai se submeter a um isolamento social numa condição dessa, né? Então, não dá para a gente separar a questão de saúde da questão econômica. Realmente não diria dilema, mas é uma equação muito difícil de fechar que, infelizmente, nós temos que enfrentar. Mas a primeira questão seria essa. A segunda questão seria exatamente as ações que nós estamos tomando, e estamos vendo o governo tomar, como essas medidas provisórias que foram citadas aí pelo Benevenuto, né, e que dizem respeito a esse momento atípico, né, esse momento de crise, né, que nós estamos vivendo. E aí, cabe sim ao governo tomar uma série de ações no sentido de controlar isso, de viabilizar saídas para a sociedade, né? Então, quando ele, de repente, flexibiliza algumas coisas, como o home office, né, como colocar as pessoas em férias coletivas, enfim, uma série de ações aí que estão sendo colocadas como possíveis nesse momento, é exatamente para que a gente possa garantir que, de um lado, a empresa, tá certo? Economicamente falando, é muito importante ser mantida, né? Seja mantido o negócio. Por outro lado, a saúde das pessoas também seja preservada e que a gente possa passar por esse momento crítico, tá? É óbvio que concordo plenamente com o que o Benevenuto colocou,
que em nenhum momento, né, numa situação como essa, não é porque nós estamos numa situação atípica que nós vamos esquecer as questões básicas que são preconizadas pelas normas regulamentadoras e por outras legislações que tratam de saúde e segurança no Brasil. Nós temos que, sem dúvida nenhuma, né, nos dedicarmos a continuar a implementá-las, a zelar por essas normas, zelar por essa legislação, sem dúvida alguma, né? Mas, nesse momento, a flexibilização de alguns pontos, garantindo as questões de segurança e saúde, me parecem adequadas. E aí vem o terceiro ponto, a terceira camada que eu queria falar, que é exatamente a questão das discussões das normas regulamentadoras, na qual o nosso colega Cláudio aí faz parte aí do grupo, né, que está discutindo essas normas. E aí, eu acho que cabe aí, sem dúvida nenhuma, né, e uma atualização dessas normas, né, que, obviamente, nós todos sabemos, algumas delas são muito antigas, né, e não sofreram atualizações ao longo do tempo. Então, eu acho muito importante que isso ocorra. Sob a ótica da higiene ocupacional, isso é muito positivo, né, como, por exemplo, a atualização dos limites de exposição ocupacional, que se discutem essas questões como realmente estão sendo discutidas. Acho bastante interessante. Tenho visto aí algumas das discussões já com o resultado, como é o caso da NR1, como é o caso da NR7, NR9, etc., que eu acho que se chegou a um bom termo, eu acho que se bem utilizada, nós vamos sim avançar, sem dúvida nenhuma, em relação ao controle dos riscos e perigos aí no ambiente de trabalho, tá? Mas queria só finalizar com o seguinte, né? Eu tenho uma crença de que lei não resolve tudo, legislação não resolve tudo. Se resolvesse, o nosso país já estaria sem problema nenhum em relação à saúde. Por quê? Porque é uma das melhores legislações de segurança e saúde que eu conheço. E vocês que atuam na área também devem ter uma opinião, se não igual, parecida com a minha. Comparando com várias legislações que existem no mundo, a nossa é muito competente. E com essa atualização que faremos agora, que, aliás, que está sendo feita, verdade, ela vai ficar mais competente ainda. Agora, não adianta eu ter a lei se nós não aplicarmos essa lei de maneira adequada. De maneira adequada como? Técnica e cientificamente falando. Quer dizer, eu tenho que adequar a legislação e tenho que aplicá-la. E aí passa não só, digamos, uma responsabilidade do próprio empresariado, mas de nós profissionais também, que temos que utilizar a legislação de maneira adequada, entendendo, inclusive, né, que quando o próprio Cláudio falou, né, que é o capital que está novamente prevalecendo, gente, não deve prevalecer ninguém. O capital sem o trabalhador não vive, o trabalhador sem o capital também não vive. Portanto, nós temos que entender que nós somos grupos, né, que nós somos entes que somente juntos podemos vencer. Se nós nos separarmos, né, e ficar cada um puxando o cabo de guerra para um lado, nós não vamos chegar a nenhum lugar. Então, isso eu acho muito importante. E aí, nós, né, associações e representantes de associações que somos, eu acho que nós temos um papel fundamental de defender os nossos associados, sem dúvida, temos sim, mas temos um papel fundamental também de levar conhecimento técnico, tá certo? De levar discussão científica, de levar o aprimoramento para os nossos profissionais, para que eles sejam necessários, independentemente de legislação. Os Estados Unidos não obriga a ter um gestor de riscos. Não tem lei lá obrigando. Vá ver as grandes organizações que não têm um gestor de riscos nos Estados Unidos. Todas elas têm. Por quê? Porque o empresariado entende que sem uma pessoa como essa, sem um profissional como esse, ele terá um risco enorme, não só do seu ponto de vista de acidentes com os seus trabalhadores, mas do seu ponto de vista até financeiro, econômico, porque ele vai ter gastos imensos com relação à reparação do acidentado e as indenizações que estão envolvidas numa situação como essa. Então, a gente tem que avançar nessa cultura, né? Não de pensar que a legislação vai resolver tudo, mas a cultura mesmo, a formação de base. E aí nós, novamente, vamos chamar a responsabilidade para a gente. Nós temos que, nos bancos escolares, e não só na universidade onde eu atuo, não, mas nos bancos escolares, no nível técnico, no nível mesmo de formação básica, falar sobre segurança, falar sobre saúde, para que o cidadão de amanhã, que hoje é criança, que hoje é jovem, tenha uma visão diferenciada a respeito disso. Eu acho que sem a gente fazer isso, nós vamos daqui a 30 anos, talvez não nós, né? Mas quem estiver aí levando essa bandeira, daqui a 30 anos vão estar falando a mesma coisa no Brasil. Ou a gente muda essa realidade na base, na cultura, na formação, ou não vai ser legislação, por melhor que ela seja, que vai resolver essa questão. Você falou um ponto importante, né? Esse é um dos grandes desafios que nós temos enquanto representantes nacionais, associativos, né? É a questão de levar a formação
para o profissional, para que, como você bem disse, né, a legislação não seja uma cultura de aplicabilidade, mas sim de uma cultura só de verificação, né? De uma cultura que você verifica lá e está vendo se você está no caminho certo, né? Num direcionamento só. Mas não é o que acontece, Miranda. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura impositiva. E aí, quando você diz sobre a questão econômica e a questão da saúde, elas têm que caminhar juntos, eu concordo contigo, mas ela tem que caminhar sob uma ótica que valoriza os profissionais e não valoriza a economia, né? Por quê? Porque as pessoas, desculpa, eu falei os profissionais, mas que valorizar as pessoas, porque são as pessoas que vão produzir nesse país. Então, não pode, sem pessoas para produção, não existe economia, né? Se as pessoas não comprar, não vender, não trocar produtos, não produzir, não vender seus produtos, não vai existir economia. Então é só a ótica que nós estamos entendendo que ela está sendo distorcida nessa questão, né? Como você quer evitar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais dentro de uma empresa, se você não for investir na empresa, né? Depois, quando tem um acidente por uma imposição, você vai pagar milhões aí, talvez nem pague, né? Que é o caso de Brumadinho, de Mariana, né? Talvez fique só na pizza, né? Mas se tivesse profissionais qualificados, né, capacitados, como você disse, talvez as pessoas sejam mais valorizadas, a qualidade de vida das pessoas seja melhor e que a economia vai fluir, porque vai ter essa questão do prazer de trabalhar, do prazer de produzir, do prazer de trocar informações, de consumir, né? A questão da legislação, nós entendemos que no Brasil ela tem que haver não uma flexibilização, igual eles estão falando, porque se nós não temos uma cultura prevencionista, como é que nós vamos pensar em flexibilizar normas? Como é que nós vamos flexibilizar ações? Né? E a gente vê as diversas sucessivas aí, desculpa a dizer, atitudes do governo que diz que o shopping tem banheiro, tem 42 legislações para um simples banheiro. Não é isso, não. Porque se não tivesse essas 42 imposições, não haveria cumprimento. As pessoas ainda não há uma cultura de educação, de prevenção. Aí eu não estou generalizando, né? Estou dizendo uma minoria e talvez uma grande parte da população brasileira que não chega às informações necessárias, que negligenciam a questão, que vão no shopping lá e negligenciam as ações lá do banheiro, que depredam o banheiro, que não estão as medidas lá de higiene, de conforto, de saúde, para garantir a outra pessoa que vai entrar no banheiro. Então tem que ter uma norma, ou 42 normas, ou 1.000 normas, ou 1.000 imposições, 10 milhões de multas, para garantir que o espaço de um tem que ser o mesmo espaço do outro, que todos nós possamos conviver qualitativamente, todos nós temos que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E finalizando, aí você falou sobre a questão técnica, científica, ela tem que ser primordial, mas o que nós estamos vendo nos debates aí de mudanças legislativas por imposição e não por prevenção, né? A gente vê um debate político e um debate corporativo, de interesse de corporações, de interesse de grupos dominantes e interesses políticos. E aí, quando a gente pergunta assim, e o trabalhador brasileiro? Como é que fica? E a legislação que penaliza aí os trabalhadores? Como é que fica? Mas o empregador está no mesmo barco. Está no mesmo barco, mas são duas cordas diferentes. Uma corda que tem que garantir a produção, o lucro, e outra corda que tem que garantir a qualidade de vida e a sobrevivência. E aí o papel do governo nessa questão de atender no conflito entre o capital e o trabalho, ele se coloca como um balizador das ações.
E, na verdade, não deveria ser assim. Na verdade, deveria ser um mediador dos conflitos entre o capital e o trabalho. E o que a gente tem nas legislações, nas medidas impostas, são praticamente regras a serem cumpridas, como se toda a população brasileira não entendesse as medidas necessárias que tem que se tomar e que respeite as pessoas e que possa até respeitar o espaço das outras. E aí os governos se apropriam dessas imposições, dessas legislações, para ditar normas e impor o que o Zé Carlos falou, impor o isolamento social, sendo que você tem que sair para comprar comida, sendo que você tem que ter e as questões psicossociais, que nós não debatemos isso aí. E não está fora das minhas perguntas aqui, mas surgiu como a pessoa ficar trancafiada há 60 dias dentro de casa, né? E aspecto psicológico. É o mesmo aspecto psicológico quando a pessoa trabalha 10, 15 anos numa empresa, numa determinada função, numa determinada atividade. Como é que fica o aspecto psicológico? Nós não abordamos aqui, não, mas eu queria passar essa bola para o Benevenuto, que está fora aqui nosso debate, as nossas perguntas, a minha mediação aqui, mas para dizer, e os riscos psicossociais pós-pandemia, como é que nós vamos lidar com isso, Benevenuto? Cláudio, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. Mas a batata quente está com você. A batata quente está com você. Com certeza. O trabalhador, aquele que está no seu trabalho, ele está sofrendo um tipo de pressão lá no trabalho dele. É que essa pressão também da presença do vírus. Né, de ele adquirir, a possibilidade de adquirir. Aquele que está em casa, ele está, como você disse, com a questão psicossocial dele, dentro de casa, sem fazer nada, outros no teletrabalho, não é isso? Outros, muitos preocupados com a perda do emprego. Para quem é funcionário público, tem, assim, vamos dizer, um conforto maior, mas para quem é profissional de empresa privada, não está sendo brincadeira, não está sendo, eu conheço muitas pessoas que estão tomando medicação, porque estão com receios, um medo muito grande de perder emprego, e outros com medo de adquirir o vírus. Eu tenho um colega, engenheiro de segurança do trabalho, que parece que até no telefone ele estava com medo de falar. Para falar com ele foi a maior dificuldade, ele está apavorado no sítio. Ele não quer saber de nada, eu não resolvo nada durante esse período. Um medo muito grande, muito grande. Então, eu acho o seguinte, que isso pode ocasionar um dano psicológico muito grande. Eu estou respondendo essa pergunta, Cláudio, mas eu não sei se ela é a mais indicada para mim. Ô, Miranda, a gente pode ajudar o Benevenuto, porque é uma batata que nem eu sei responder, para te falar a verdade. E eu acredito que o Miranda também não saiba, porque as questões, apesar de serem debatidas há grande tempo, há muito tempo atrás, já tem vários estudos aí que datam aí, a gente tem estudos de 1969 em mãos, que a gente tem visto, os psicossociais, mas é um enfrentamento que nós vamos ter, Miranda e Benevenuto, nas próximas crises, quando voltar à normalidade, né, pós-pandemia, porque nós vamos ter aí, tanto nas empresas quanto nas famílias, problemas diversos, emocionais, problemas de estresse, problemas aí de crises aí de variações psicológicas, né? Isso é inerente, né? Nós estamos vivendo uma novidade, e essa novidade vai afetar assim, diretamente os profissionais, diretamente as pessoas, não só na saúde, quando, né, aqueles que foram acometidos da doença, mas sim os que não foram acometidos vão gerar outros tipos de doenças, que são as doenças psicossociais, as doenças psicológicas, né? Nas empresas nós vamos estar aí sujeitos aos riscos psicossociais, né? Sem contar algumas questões que a gente tem visto aí, né? A questão das hierarquias,
profissionais, né, da imposição dos gerentes, do patrão em cima dos empregados, né, a questão dos profissionais serem tolhidos para exercer, porque a maioria deles, né, não generalizando também, se colocam como fiscais, ao invés de se colocar como orientadores das empresas técnicas, né, as orientações técnicas da empresa, que é o objetivo principal do TecSegurança, é orientar tecnicamente bem a empresa e desvirtua esse papel por vários fatores, né? E se acaba se transformando em um fiscal. Por quê? Porque a empresa impõe limites do trabalho, da ampliação da cultura de prevenção, e ele passa a adotar uma ação fiscalizatória. E também por uma deficiência também técnica, também a gente conhece os profissionais. Ele toma essa posição porque tem uma deficiência técnica e começa a pôr obrigações de fiscalizar as empresas dos atos que ela está gerenciando o risco. E aí, já passando essa deixa para o Miranda, né, sobre essa questão dos psicossociais, eu queria aprofundar sobre como é que está a cabeça dos profissionais de saúde. Como é que a gente enfrenta essa questão aí que os enfermeiros, os médicos, você disse no início da nossa fala, Miranda, da questão dos hospitais, que os médicos estão diretamente ligados, sem equipamento de proteção coletiva, sem equipamento de proteção individual, faltando máscaras ineficientes, com baixa eficiência, né? Acabei de receber aqui, eu tenho 3, 4, 5 máscaras diferentes, mais uma máscara de pano, e eu falei, nós já fizeram o teste aí do aerosol nessa máscara de pano? Ah, não. Então, como vão garantir a eficácia dessa máscara aqui? É uma questão da gente se preocupar. Se a gente não garantir a eficácia disso aqui, não vai adiantar nada. Ela simplesmente mas o tecido dela, citou o tecido dessa máscara. Tecnicamente falando, será que o tecido dela vai garantir sem ser feito um teste eficaz? Então, como é que está aí a situação da problemática aí dos profissionais que estão diretamente ligados aí às questões do enfrentamento da Covid? Hein, Miranda? Bom, primeiro, Cláudio, que só pontuar que nessas duas últimas falas você abriu pelo menos um potencial de mais umas 10 lives. Certo? Isso. Porque já está chegando o final, viu, Miranda? Você trouxe uma enxurrada de assuntos aí, que são todos eles bastante interessantes, pertinentes, mas que fogem realmente um pouco a essa discussão específica que nós estamos tendo, até sob o ponto de vista das questões econômicas, né, versus o trabalho e tudo mais, porque são muito complexos e eu diria que, sem dúvida nenhuma, merecem sim outras discussões e outras lives, né? Agora, em relação especificamente antes de te responder a pergunta, em relação a um colega que perguntou aí, que eu acho fundamental e importante, né, esclarecer isso, até porque esse é um ponto muito objetivo, é quando um colega perguntou sobre as PFF1. PFF1, quer dizer, é o protetor facial filtrante 1, não serve, ele não é adequado para o Covid-19, tá certo? É o PFF2 que é adequado para o Covid-19 ou a N95. A N95 é a nomenclatura dada pela organização norte-americana e aqui no Brasil, né, nós temos a nossa nomenclatura que é a PFF2. Então, óbvio, se eu tiver uma PFF3, a malha dela, tá certo, é ainda mais eficiente. Então, eu posso usar? Posso, mas não é necessário. Uma PFF2 bem utilizada já seria adequada. PFF1, não tem nenhum tipo de serventia para isso que nós estamos enfrentando. No que tange a parte psicossocial, assim como você, eu também fiz uma especialização em ergonomia. Eu fiz a especialização em ergonomia na MAFRE, na Espanha. Tive a oportunidade de fazer lá na década de 90, na MAFRE, na Espanha. Mas eu te confesso que essa parte psicossocial não é uma parte que, desde aquela época lá, eu tenha uma facilidade, até pela minha formação, né? Assim como o Bevenuto, né, engenharia não vê muito essas questões psicossociais, tá certo? Eu me considero uma pessoa e um profissional inadequado para estar me aprofundando nisso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tanto as pessoas que estão isoladas, né, hoje nas suas casas já há muito tempo, eu estou aqui na minha faz 6 meses, mas eu tenho recursos, inclusive, como esse que nós estamos tendo agora, de sair para o mundo e de receber o mundo no meu computador, tá certo? Tantas e tantas outras pessoas
tantas e tantas outras pessoas, trabalhadores, etc., que não têm esse recurso, porque não tem dinheiro para pagar uma internet com velocidade adequada, porque não tem um computador, etc., né? Então, essa restrição social para eles é muito maior do que a nossa. Então, sem dúvida nenhuma, que eu acho que as pessoas vão sair com sequelas, né? E essas sequelas, elas podem também ser adquiridas, né, pelo regime de trabalho que essas pessoas estão tendo hoje nas suas empresas, nas suas atividades. Não obstante, eu acho que o ser humano, pelo que eu tenho, e aí é observação, não é conhecimento, eu não sou da área, mas o ser humano tem uma capacidade de recuperação muito grande e que às vezes nos surpreende muito. Então, quando a gente olha, eu que gosto de ler bastante fatos históricos, etc., quando a gente olha grandes tragédias que populações e sociedades são acometidas, né? Aí que a gente verifica aquilo e que imagina que vai passar muito tempo para aquela sociedade se recuperar, de maneira impressionante. A gente vê, às vezes, que a sociedade se recupera até antes do que a gente imaginava, tá certo? Então, aqui vai só uma esperança, repito, e não um conhecimento ou uma afirmação, porque eu não tenho competência para isso. Mas a minha esperança é que isso aconteça, é que a gente volte a uma razoável, entre aspas, normalidade, muito entre aspas essa normalidade, porque isso, obviamente, vai ser alterado daqui para frente, e que essa razoável normalidade traga a recuperação das pessoas o mais rápido possível. Mais do que isso, sobre aspectos psicossociais, eu não sou competente para falar. Isso. Ô, Miranda, eu citei isso aí e queria até dizer às pessoas que estão nos assistindo que a gente está aqui evitando a dar algum posicionamento apenas político, um posicionamento, tentarmos chegar dentro do aprofundamento técnico, né? Mas nós estamos colocando aqui coisas que nós vivenciamos, né? Cada um com a sua expertise, cada um com o seu nível de conhecimento, né? E talvez a gente não possa agradar a todos, mas podemos colocar algumas visões técnicas, políticas, ideológicas e até por experiência própria. Então, nós três estamos aqui fazendo essa live, não quer dizer que o mediador ele está com opinião ou que ele tem uma visão distorcida da situação ou que nem lá a engenharia ou que a higiene possa ter. São opiniões de cada um de nós que vivenciamos isso, né? Eu tenho vivenciado isso nas grandes indústrias, né? Tenho vivido cotidianamente, sou técnico de segurança e trabalho numa grande indústria petroquímica, assim, vivo, sinto isso todos os dias, né? Também, estando à frente das entidades, nós estamos 450 mil técnicos profissionais no Brasil. E temos a questão política e ideológica. O que nós estamos tentando nessa live é dizer como fazer esse enfrentamento dentro das questões ideológicas, dentro das questões políticas, dentro das questões da opinião das pessoas, porque nós temos recebido aqui pessoas do Brasil inteiro com várias sugestões, algumas críticas, né? Agora nós paramos aí da questão da nossa live está aí picotada, nós já conseguimos estabilizar, isso é importante, mas é uma questão que se picotar também, se sumir o áudio, é questão inerente à tecnologia, né? Então, o que nós temos que concluir e eu dar essa pimentada das questões psicossociais foi de experiências que nós estamos vendo, nós não somos nenhum perito. E também, se a gente não souber aqui responder agora, que nós vamos deixar os nossos contatos aqui no final dessa live, nós vamos ter a humildade de procurar as respostas com os especialistas e estar fornecendo. Mas eu quero dizer o seguinte, que dentro de uma questão, de uma crise, né, que nós estamos vivenciando, que é nova para o Brasil, nova para o mundo, apesar que já aconteceram outras, né, e que o mundo dos países mais desenvolvidos não deram a devida atenção que deveria ser, e a gente tem visto empresários está demonstrando o que poderia ter por vir aí, até dizendo que no século poderia ser as questões das guerras biológicas, das questões aí que nos vão afligir futuramente, serem negligenciadas, mas a gente está tentando aqui falar o seguinte, nós estamos vivendo uma crise,
nós estamos vivendo um profundo estreitamento e afastamento de relações, ou vice-versa. E que, no final, as questões psicológicas elas vão ter que ser colocadas em discussão. Vai ter que ter um debate mais aprofundado. E isso a gente estava debatendo na NR de ergonomia, né? As questões dos riscos psicossociais têm que ser normativas para que a gente tenha pelo menos um balizamento, né? Começar a ter um norte de como é que nós vamos tratar essa questão. Então, assim, não contrapando o Miranda, dizendo assim, Miranda, nós não somos especialistas, mas pela nossa vivência a gente sabe o que vai acontecer. Talvez a gente não tenha o mesmo conhecimento de um psicólogo, tenha um conhecimento aí de outras pessoas que estudam sobre as questões da mente humana, mas a gente tem vivenciado nas questões do trabalho distorções que são resultados de crises, de acidentes traumáticos, de recuperações. Eu já vivenciei vários casos aí, né, dos profissionais, aí citando aí de segurança privada, que sofreram tiroteios e que foram colocados no mesmo posto de serviço, né? E desconsideraram a questão psicológica da troca de tiro lá, que ele sofreu com os bandidos e tal, e foram afastados por pouco tempo, fizeram investigação, não, tá beleza, voltou para o trabalho. Eu estou dizendo esse assunto aí em específico, porque numa crise de pandemia, com isolamento social, nós temos dois problemas. Nós temos um problema do trabalho, né? Como é que nós vamos produzir e temos que sustentar nossas famílias, e nós vamos ter um problema nas nossas casas, pela impossibilidade de sair. Então, pela nossa experiência de coletivo, nós podemos dizer o seguinte: riscos psicossociais deverão ser tratados nas empresas, problemas psicológicos e de saúde vão ser agravados, e esse é o enfrentamento. Então, para a gente finalizar, eu acho que nós estamos com 1h37 dessa live, tem diversas perguntas, e só dizer o seguinte, para quem nos está nos assistindo, que tem um link aí, né, que pode ser clicado, que nós vamos dar um certificado para o pessoal de participação, né, só clicar no link aí, preencher os dados, e você pode retirar o link aí do nosso certificado. Não é usual numa live, mas diante da várias solicitações aqui das pessoas que estão assistindo, a gente está disponibilizando essa oportunidade de estar com duas autoridades aqui, que eu não vou falar que eu nem sou autoridade, mas a Associação Nacional da Engenharia de Segurança e a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, muito engrandece na nossa live, né? E para a gente finalizar, o Benvenuto, aí nós estamos chegando ao final, mais duas perguntinhas rápidas, nós já discutimos uma delas, né? A questão das proteções coletivas. Não seria o foco da mídia? Isso gasta muito, não é? O investimento em proteção coletiva não gasta. Será que a gente não deveria falar mais em proteções coletivas do que equipamento de proteção individual? Ou não? O Miranda já abordou isso, o Benvenuto já abordou isso, mas eu queria, na nossa penúltima pergunta aí para as nossas autoridades aí, dizer o seguinte: o foco não é a proteção coletiva. Hein, Benvenuto? Luiz Gustavo, por favor, você poderia responder? Na verdade, eu acho que isso nós já abordamos efetivamente, né? Eu acho que como o próprio Benvenuto citou algumas proteções coletivas, né, que estão sendo utilizadas. Não estou falando, Miranda, eu não estou falando, não é a questão do que, eu estou falando assim, o caminho não é a gente direcionar para caminhar, para criar ou para produzir mais proteções coletivas do que a gente ter o enfoque de ter medidas legislativas que priorizam por exemplo prático, um município decretar a obrigatoriedade de uso de máscaras.
Na verdade, o que acontece é o seguinte, é claro, né? Eu teria até uma antecipação em relação a isso, né? A antecipação seria o seguinte, o grande objetivo de todos nós que atuamos nessa área é a eliminação do risco associado ao perigo, eliminação do risco. E como é que você elimina esse risco, tá certo? Existem algumas formas de eliminar. Quando você não consegue eliminar, você vai, de alguma maneira, minimizar esse risco. E aí entram as proteções que a gente costuma chamar de proteções de caráter coletivo, né, que obviamente devem ser priorizadas em relação às de uso individual. Só que existem determinadas situações onde isso é inviável. Quer dizer, sob o ponto de vista, por exemplo, da sociedade que vai sair do isolamento social e vai voltar a conviver em supermercado, em shopping, etc., etc., quer dizer, o que se recomenda é exatamente a utilização de máscara, mesmo essas máscaras domésticas, e essas máscaras domésticas, Cláudio, não vão passar por nenhum tipo de teste, né? Tem costureira fazendo essas máscaras e vendendo. Agora, já tem aí uma colocação das próprias autoridades, das próprias pessoas que estudam isso com um pouco mais de profundidade, dizendo que se eu uso uma máscara doméstica, né, num ambiente qualquer público, e você também está usando, né, que a efetividade da somatória dessas duas máscaras, caso eu, por exemplo, seja um portador e você não, a efetividade é muito boa. Não chega, claro, a uma PFF2 nem uma N25, 95. Isso. Mas que ela é muito boa. Então, vai se recomendar, porque como a gente não tem teste suficiente para ficar testando as pessoas, a gente vai passar por um período, que eu não sei quanto que vai ser, mas um período onde é recomendável essa utilização para que a gente possa estar evitando a contaminação, tá certo? Então, embora não seja a coisa mais efetiva, no caso, por exemplo, da população como um todo, não há proteção coletiva a fazer. Quer dizer, claro que você pode dizer, as pessoas, por exemplo, no supermercado, vão evitar aglomeração, entram menos pessoas no shopping, no cinema, ao invés de vender a lotação de 400 cadeiras no cinema, vamos vender a lotação para 200 pessoas, de maneira que uma fique mais afastada da outra. Mas, olha, a OSHA norte-americana recomenda que o distanciamento mínimo entre as pessoas seja de 1,80 m. Como é que eu vou manter isso? 1,80 m em shopping, em supermercado, etc., etc. Portanto, a utilização da máscara, que é um EPI nesse caso, me parece sim adequada, me parece eu diria que neste caso, não falando do trabalhador, mas falando da população, é uma das únicas medidas, findo o isolamento social, é uma das únicas medidas que ainda vai garantir uma certa proteção à pessoa. Isso. Miranda, nós estamos com uma hora e 43 de live, nós vamos caminhar a última pergunta, até fazer as considerações finais, mas dizer para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, que nós estamos recebendo muito aqui elogio, muito e-mail aqui parabenizando essa live, mas como nós estamos recebendo algumas críticas, e as críticas elas podem ser colocadas aqui na nossa live, nós vamos tentar resolver, dar um maior esclarecimento. Aqui nós somos especialistas em determinados assuntos, nós somos especialistas em todos os assuntos. Tem pessoas que estão nos ouvindo que têm até conhecimento de nós três juntos, né, Miranda? Né, Bevenuto? Mas nós temos uma representatividade e nós temos também condição de pegar aquela sugestão, aquela crítica ou aquela questão e transformar numa discussão coletiva para a gente chegar a um entendimento, tá bom, pessoal? Dizer também que essa é a primeira, então dentro das críticas, sugestões, felicitações, que serão muito bem-vindas, elas vão ser aprimoradas para que a gente tenha várias. E como o Miranda disse, né, eu joguei aqui um monte de questão que nós, com o decorrer, nós vamos poder. Nós vamos convidar o Miranda outras vezes. Nós começamos a parceria com a ANESH, né, indo no Congresso, conhecendo um pouco da engenharia, fazendo uma aproximação do engenheiro, como eu já propus isso para o Miranda, a gente fazer essa aproximação da gente para trabalhar em prol da segurança, da qualidade de vida das pessoas. Então, pessoal, essa é a primeira live. Eu estou, assim, dentro da nossa humildade, tentar, o objetivo nosso de trazer as melhores posições, os melhores entendimentos aqui de pessoas que estão lidando com essas questões aí quase todo dia. Eu tenho certeza absoluta que o Miranda lida até um pouquinho
mais porque ele está de frente nas universidades, dando aula nas universidades. Não sei se o Benevenuto ele também ministra aulas, né, nesse sentido, mas nós estamos formando pessoas. E essas formações de pessoas, nós temos também a obrigatoriedade de levar o conhecimento e de debater os pontos de ótica, que pode ser, como já disse, pessoal, dentro de uma ótica aí, ideológica, ou ela pode ser coletiva, né? Então, críticas, sugestões são bem-vindas e nós vamos ter assim, a humildade de estar respondendo. E só para finalizar, o certificado é só clicar no link. Para quem não tem, que não viu a informação, só clicar no link e o link vai ter o certificado desta live. Para finalizar, eu acho que é uma questão que a gente falou sobre o governo, sobre os profissionais de segurança do trabalho, que é o objetivo da nossa live, mas eu queria abordar a questão da Comissão Interna de Prevenção de Incidentes. Nós esquecemos que dentro dessa crise aí dos profissionais de segurança do trabalho, existe uma comissão interna para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Nós temos que abordar isso também. Como é que fica a questão da CIPA? Aí, Miranda, como é que fica a questão da CIPA, Benevenuto? Só vai continuar no papel? Bom, a CIPA, eu acho que é um organismo bastante importante, né? É um organismo que está presente, inclusive, num maior número de empresas do que o próprio SESBIT. A gente sabe que no Brasil o SESBIT é estabelecido, né? Com base no grau de risco das empresas e no número de empregados que essas empresas comportam. Então, em vários, aliás, a maioria das empresas brasileiras são pequenas empresas, nós não temos a presença do SESBIT. E, portanto, a CIPA é um organismo fundamental para essas empresas e, obviamente, que os membros da CIPA devem, né, estar sendo subsidiados aí, né, do máximo de informação possível para que eles possam estar ajudando as empresas a estar prevenindo aí a contaminação nos seus ambientes de trabalho, né? Nas pequenas empresas, convenhamos, né, olhando uma realidade, o nível de informação que vão ter acesso vai ser essa informação mais básica mesmo, pela mídia, né, pelo que eles estão ouvindo aí de uma maneira geral. Por quê? Porque não são profissionais da área especificamente, né? Agora, nas empresas onde essas CIPAs, né, são montadas, nas empresas de porte, empresas de grande porte, é óbvio que a CIPA, isso não é em função da pandemia, isso sempre deve ser assim, ou sempre deveria ser assim, a CIPA trabalhar em conjunto com o SESBIT, né? A CIPA é um órgão que eu sempre enxerguei como braços, ou pelo menos extensão dos braços do SESBIT. E quando ela for bem treinada, bem composta, né, e com um grupo de profissionais efetivamente interessados em fazer segurança e saúde, ela é fundamental. Eu trabalhei numa empresa de grande porte, né, atuando em vários estados e em mais de 700 cidades do Brasil, onde nós tínhamos espalhadas por essas cidades mais de 70 CIPAs. Eram 70 comissões internas espalhadas pela cidade. Era uma empresa do setor elétrico, tá certo? E elas trabalhavam, né, muito bem. A gente tinha até uma competição sadia entre elas, né, em relação às realizações que elas faziam e tinham. E no final do ano a gente reconhecia as melhores CIPAs, as mais atuantes, entendendo que elas são fundamentais para o desdobramento, inclusive, das ações do SESBIT. O número de membros da CIPA é muito maior do que o número de profissionais do SESBIT. Portanto, é fundamental, mas não diria que somente nesse momento. Ela é fundamental desde sempre. Nesse momento atípico e crítico que nós temos, o seu papel e a sua importância redobra, sem dúvida nenhuma, de peso. Miranda, só para a gente finalizar, para entrar nas considerações finais, vou dar a palavra ao Benevenuto, queria complementar. Eu acho que as CIPAs estão esquecidas. Nesse crise de pandemia, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes devia se destacar. A gente também já organizou em uma única empresa mais de 100 CIPAs, você organizou 70, nós tivemos mais de 100, e a gente sabe da dificuldade que tem dos cipistas analisar e reconhecer os riscos, que a gente chama os riscos ambientais, né? E complementando, a CIPA é um braço que poderia ser mais bem aproveitado dos profissionais de segurança e saúde do trabalho. A gente aproveita pouco, ou a gente, alguns técnicos de segurança querem entrar dentro da CIPA,
para uma questão política da empresa, ou os técnicos de segurança querem participar como secretários da CIPA, né? Não é essa questão, é usar a CIPA justamente para debater os problemas dos profissionais de segurança e saúde do trabalho, os riscos da empresa e dos problemas inerentes à prevenção. Este que é o papel fundamental da CIPA, e que, a partir da revisão da NR5, que nós vamos ter em breve, né, mês que vem, a gente talvez deve estar batendo martelo nessa questão, nós temos que dar um direcionamento da CIPA, nós temos que dar uma importância muito grande para as comissões internas de prevenção de incidentes, mas que elas saiam justamente do papel e que ela possa realmente atender a reivindicação na qual ela foi criada, que é prevenir e reduzir os acidentes, identificar os problemas e levar para os gestores as soluções também, né, dentro de um cronograma, dentro de uma atividade de atendimento, para que a gente possa não ter doenças nem acidentes. E, finalizando isso, essa consideração da CIPA aí com o Bevenuto, já emendando as considerações finais, nós já estamos aqui com 1h51, né, a previsão é que a gente fizesse em 1h30 minutos, mas, Bevenuto, a palavra é sua, fazer suas considerações finais, deixar o seu e-mail e telefone de contato, se você quiser, e dizer para as pessoas que estão nos assistindo que serão muito bem-vindas as críticas, as sugestões de melhoria, para que a gente possa aprimorar, e já deixando aí o convite aberto para o Miranda e para o Bevenuto nas próximas aí, mais complexas, que a gente pode estar fazendo. Ok? Bevenuto, a palavra está contigo. Eu quero parabenizar os colegas, Cláudio e Luiz Carlos, e quero agradecer também ao convite feito por Cláudio, pela Abrateste, tá certo? E, assim, quero agradecer também ao colega Luiz Carlos por ter aceitado fazer parte aqui dessa conferência com a minha pessoa. Estou muito agradecido, a ANEST também está muito agradecida pelo convite. Agradeço também a todos que participaram, que nos acompanharam, aqueles colegas, aquelas pessoas que ficaram por trás, fazendo testes. A gente sabe que não é fácil, como o Cláudio falou, foi um dia de testes hoje para a gente chegar aqui. Eu queria aproveitar para convidar todos vocês para participarem do 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, e esse ano vai acontecer de 4 a 6 de novembro, em Cuiabá, no Mato Grosso. Nós não cancelamos o nosso congresso, nós acreditamos que tudo vai dar certo, que nós vamos conseguir fazer esse congresso lá com muito sucesso. Um congresso que hoje é internacional, que tem a participação já de profissionais de Cabo Verde, de Angola, de Portugal, como palestrantes. O próprio Cláudio já esteve lá, participou da abertura do nosso congresso, participou da mesa de abertura. O Miranda, também Miranda, antecipadamente, você já está convidado para participar do nosso congresso, e que provavelmente teremos também a participação de profissionais da Espanha esse ano, né? E agora, em fevereiro, eu estive na Espanha, onde a ANEST recebeu uma homenagem, e eu fui até lá para os prêmios Prever, e saí de lá já. Quando eu saí, começou a realmente ficar forte lá a questão do Covid-19. Então, eu saí corrido de lá. Nós temos o site www.anest.org.br, nós temos Facebook, Instagram. Você digitando no ANEST vai aparecer, e é uma grande satisfação em ter vocês lá acompanhando a gente nas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho, e estamos à disposição de todos os profissionais da engenharia. Muito obrigado. Ok, Miranda, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer ao Cláudio pelo convite, foi um prazer estar com vocês, um prazer conhecer o Bevenuto, mesmo que virtualmente por enquanto, mas não faltará a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Agradecer aí pela divisão aí
de conhecimentos, de opiniões, né? O objetivo de um trabalho como esse, obviamente, não é colocar questões, né, que sejam da concordância de todo o público. Nós não somos donos da verdade, a gente coloca aqui pontos de vista, alguns pontos de vista técnicos, outros que acabam sendo também bastante influenciados pela própria questão pessoal, de formação profissional e política, né? Portanto, isso é comum, é natural, mas, sem dúvida nenhuma, foi um prazer e eu acho que nós conseguimos aí obter um relativo sucesso nessa nossa troca de experiências, né? Finalizando, eu queria também só pontuar, que eu não fiz lá no início, né? E aí notei que vocês dois o fizeram, que é um pouco do histórico da BHO. A BHO é uma Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, criada ali no início da década de 90, né? Portanto, já estamos aí com uma longa estrada, né? Profissionais associados de maneira totalmente voluntária, tá certo? Mantida por esses associados e por algumas das atividades que desenvolvemos. Temos o nosso curso, né, de formação em higiene ocupacional, com diversas disciplinas, né, que abordam os vários temas da higiene ocupacional, ministrado na nossa própria sede, temos uma sede própria em São Paulo, tá certo? Realizamos um congresso anual. Ao contrário de vocês, Bevenuto, esse ano, pelo congresso ocorrer aí em agosto, e por nós não sabemos ainda como estará a situação em agosto, nós não vamos realizar o congresso presencialmente, vamos realizar o congresso de maneira virtual. Aliás, essa é uma mensagem, é uma comunicação em primeira mão, nós ainda não colocamos isso no nosso site, vamos colocar a partir da semana que vem. Foi uma decisão que tomamos na reunião de diretoria da última segunda-feira, reunião virtual, tá certo? Mas o nosso congresso será, então, de 24 a 28 de agosto próximo, na modalidade online, em função dessas dúvidas que ainda teremos, né? O seu está mais lá para novembro, então está mais garantido, né? A BHO, eu convido a todos a visitarem o site da BHO, www.abho.org.br, e lá vocês vão encontrar uma série de outras notícias, publicações e assuntos pertinentes à higiene ocupacional. Friso ainda, né, que eu acho que é uma questão muito importante, que a BHO já há vários anos, né, em parceria, né, comprando os direitos autorais da CGIH, faz a publicação dos TLVs e dos BEIs, né, que são os limites de exposição ocupacional e os limites biológicos estabelecidos anualmente pela Associação Norte-Americana de Higienistas Industriais. Então, isso também é um trabalho bastante importante que a gente acaba desenvolvendo para os higienistas ocupacionais. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês e as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir ao longo de 2 horas. Isso não é brincadeira, não. Eu nunca participei de uma live tão longa, certo? Então, agradeço a paciência de todos. Um abraço a todos. Bem, eu queria só... Oi. Cláudio, podia fazer mais um agradecimento? Sim. Rapidinho. Inclusive, deixar seu contato também. Tá bom. Quero agradecer ao colega, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, Aldenor Marinho, que é um colega que contribui muito com a gente, que também deu uma ajuda muito grande na participação dessa live. O contato pode ser o meu pessoal, não tem problema, 84 99932 9002. Muito obrigado. Ok, Miranda, a Abrateste, tanto para o Bevenuto quanto para o Miranda, está aberto também. A gente está caminhando em conjunto. Associação Brasileira de Técnico de Segurança do Trabalho, ela aglutina os profissionais técnicos de segurança do trabalho, de 450 mil em todo o Brasil. Nós temos subsedes espalhados em Sergipe, em São Paulo, em Brasília, em diversos estados aí dos pontos brasileiros, né? Foi fundada em 2007, conta mais de 8 mil profissionais associados, né? Que nos orgulhou muito, né? Que ela passou por um período aí de reorganização em 2016 e ela tem aí tentado cumprir seu papel, que é a ponte entre o profissional e as instituições aí representativas aí na questão dos quesitos de capacitação, de representação e de atendimento aí do profissional técnico de segurança do trabalho. Dizer também que nosso congresso, infelizmente, teve que ser adiado.
a gente ia fazer o 2º Congresso Nacional da Abrateste, com palestrantes do Brasil inteiro, né? Inclusive com participação aí de diversos atores. A gente estendeu os convites aí a várias entidades, inclusive as entidades que compõem o SESBIT e a questão também da Associação Brasileira de Educacionais, a ANEST, ia estar representada nesse congresso através do nosso convite. Nós adiamos para o dia 27, 28 e 29 de 2001, de maio, 27, 28 e 29 de maio de 2001, que seria agora. E também íamos fazer o 16º Encontro Mineiro dos Técnicos de Segurança do Trabalho, o ENCOSEG, que nós tivemos que transferir para o dia 29 de maio de 2001 também. Já tínhamos que montar 21, aqui em Belo Horizonte, lá no Expo Minas, aqui em Belo Horizonte. Já estão convidados, a gente, quando chegar lá para novembro, a gente vai formalizar esses convites e agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo pela paciência. Miranda, antes de ontem, se não me engano, eu participei de uma reunião de videoconferência de 2 dias, de 8 horas direto, com intervalo somente de 1 hora para almoço. E você me desculpa que a gente estendeu essa live por muito tempo, mas eu estou vindo da terça e quarta-feira. Mas aí você é obrigado a participar. E eles estão aí porque eles querem, tá certo? Eles estão aí porque eles acharam interessante, mas você foi obrigado a participar. Isso, e agradecer a mais de 500 pessoas aí que nos assistiram, a mais de 300 inscrições no nosso chat. Nós conseguimos, de última hora, jogar isso com transmissão ao vivo pelo YouTube, que foi uma grande conquista dentro da nossa tecnologia, que não é uma tecnologia aí que foi comprada, que foi implementada. Ela foi colocada para nos atender a esse debate. Ok? Então, queria agradecer a nossa equipe técnica, em especial o Rodrigo Lopes, que fez com que tudo isso acontecesse. E agradecer a todos e deixar o nosso site também, www.abrateste.org, de organização .br, .org.br, à disposição, e deixar nosso e-mail de contato @abrateste.org.br, para que a gente encaminhe para o Miranda as solicitações aí, alguns e-mails que nós recebemos aqui de algumas dúvidas, e a gente vai estar encaminhando aí aos nossos debatedores. Agradecer a todos, agradecer a Deus e dizer que nós ficamos realmente 2 horas em ponto aí nesta live, e vamos partir para as próximas. Ok, Miranda? Muito obrigado a todos. Até logo. Um abraço. Encerramos aqui, então, essa live.